humano quer nos envaidecer. Às vezes o Espírito Santo, por exemplo, abre a porta da palavra e a pessoa tem uma facilidade de pregar, e o Espírito Santo se utiliza da pessoa e não deixa de, nesse conflito humano e espiritual, o ego humano querer, vez por outra, está querendo entrar em evidência. Conta-se que certa vez, não é? Um homem que foi conhecido internacionalmente, mundialmente, pelas suas grandes cruzadas e pelas muitas almas que Jesus salvou através da vida dele, chamado Jim Swaggart, escritor daquela Bíblia, né, do expositor, não é isso, pastor Mateus? Ele estava em uma grande cruzada, em um estádio, e o estádio estava superlotado. E existia quase uma outra quantidade de pessoas querendo entrar no estádio para ouvi-lo, para assisti-lo. E quando ele entra no camarim, quando ele fala com os organizadores principais daquele grande evento, dizem que ele bateu no coordenador principal daquele evento e perguntou: como é que está aí dentro do estádio? Ele disse: está superlotado. E dizem, eu não sei se é verdade, mas que ele bateu no ombro daquele homem que era um dos seus principais assessores, e ele disse: Deus precisa do meu ministério. Ele entrou, pregou, cego enxergou, paralítico andou. Deus fez milagres extraordinários através da vida dele. Mas pouco tempo depois, ele naufragou no seu ministério. Teve uma queda que foi mundialmente conhecida. Está recomeçando, está voltando. O que Deus quer dizer para nós com isso? É que quem faz é Deus. Foi Ele que nos chamou. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Os propósitos são dele. E cada um de nós, quando refletimos, refletir é o reflexo, não é? Refletir é estar pensando quem éramos e quem somos. Então, queria ler um texto, as minhas palavras serão rápidas. João, capítulo de número 15, versículo de número 16, é bem conhecido dos irmãos, mas eu queria ler nesta tarde e serei brevíssimo com as minhas palavras. Evangelho segundo escreveu apóstolo João, capítulo 15, versículo 16. Esse versículo foi o próprio Cristo quem falou. E o apóstolo João escreveu na última noite em que Cristo estava no cenáculo, quando ministrou, celebrou a última Páscoa e ministrou a Santa Ceia. Os irmãos sabem que Deus, o evangelista João, é o único que registra nos evangelhos, não é? Todos os ensinos ou parte daquilo que Cristo ensinou. Do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João. No capítulo 17, quando Jesus termina aquela ministração de ensinos, ele faz uma oração chamada de oração intercessória ou oração sacerdotal, não sei como que ele entendeu os irmãos. Ele intercede pelos apóstolos ali presentes, ele intercede pela igreja, e no capítulo 18 ele é levado, ele vai exatamente para o Getsemane e lá ele é preso. E no capítulo 15, versículo 16, falando Jesus, ele disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir-lhe ao Pai, Ele vos conceda. Quantos dizem amém? Aleluia. Essa palavra de Cristo, ela não foi ministrada no momento público. Jesus não estava no Monte das Oliveiras, Jesus não estava em Cafarnaum, Jesus não estava em Naftali, não. Jesus estava no cenáculo,
na última noite antes da sua crucificação. Essa palavra de Cristo não foi para a igreja, foi para os apóstolos. Para a igreja, porque os apóstolos ali sim representavam a igreja, era o início da igreja, mas foi uma palavra ministerial. Jesus estava dizendo para aqueles apóstolos que estavam ali. Eu não sei se Judas ainda estava presente, tudo bem, mas Jesus disse: não fostes vocês, não foi vocês quem me escolheram. Os irmãos lembram que Jesus estava orando? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Chamar é uma coisa, escolher é outra. Existe um outro processo, existe uma escolha, existe uma finalidade para esta escolha. Jesus, quando salvou a minha vida, aleluia, com 17 anos de idade, um rapaz que morava ali em Natal, sem pai, sem mãe, trabalhando para se manter, lutando, aleluia, e num dado momento da minha vida, eu fiquei desempregado, e por eu ter saído do Alto do Rodrigues, eu não quis voltar para a casa de meu pai como um derrotado. O que dirá os meus irmãos, pensava eu. Cheguei de volta com uma mão na frente e outra atrás. Para que eu fui sair de casa? Por que não fiquei trabalhando com meu pai ali naquela cerâmica, carregando telhas, aleluia? E eu me lembro como hoje, e eu morava em um quarto, queridos, vizinho ao templo sede, ao templo central em Natal, no ano de 1982, uma vila que existia, não sei se o pastor Coriolano lembra, existia uma vila de casa do lado esquerdo ali, onde é aqueles comércios, onde é aquela garagem, era uma vila ali, que nós subíamos uma escada. Eu morava em um daqueles quartos, e quando eu entrei naquele quarto com um aviso prévio, pagando para receber as contas, sem ter nenhuma orientação, sem querer voltar para minha casa, eu me ajoelhei naquele quarto e eu disse: Jesus, eu não quero voltar para a casa do meu pai como um derrotado. Eu quero continuar. Se o Senhor abrir uma porta de trabalho e um lugar para que eu more, pois eu não posso mais pagar o aluguel desse apartamento, desse quarto, eu te aceitarei como Salvador, eu te entregarei a minha vida. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus fez exatamente como eu pedi. Na mesma semana, ao lado onde eu trabalhava, conversando com um amigo meu, Domingo Sábio, ele chegou para mim e disse: Luiz, você vai embora? Eu disse: eu estou pagando os últimos dias do meu aviso. E ele disse: olha, a empresa está precisando de um funcionário, e eu vou falar com Augusto. Augusto era o engenheiro químico daquela empresa, aleluia, e Raimundo, que era os dois sócios. Nós estamos precisando de um funcionário para trabalhar durante o dia, e estamos pensando em colocar um vigia na parte da noite para guardar a loja. Eu contei a minha história para ele, e ele disse: e se eles aceitarem o que eu vou conversar, você vai trabalhar conosco. Aleluia. Quando foi na mesma semana, queridos, eu fui conversar com os dois diretores daquela empresa, e eles contaram a situação, e eles disseram: Luiz, nós vamos dar uma chance para você. Nós não vamos botar um vigia na parte de fora da loja. Até para nós vai ficar melhor, porque nós não vamos pagar uma outra pessoa. Vamos pagar um salário de funcionário a você, para você trabalhar durante o dia, e durante a noite você vai morar em um dos quartos da casa. Eles alugaram uma mansão que tinha vários quartos, inclusive suítes, e um daqueles quartos passou a ser o meu apartamento, o meu lugar de morada. Trabalhava durante o dia, e à noite, quando encerrava o expediente, eu me deslocava para o meu quarto. Quarta-feira, 15 de setembro de 1982, à noite, estava eu entrando no templo central, na época do pastor João Batista da Silva, de saudosa memória, para entregar a minha vida para Jesus, pelo ser o Senhor da minha vida e o Salvador da minha alma. Bendito seja o nome de Jesus. Passei a trabalhar, saí do trabalho para ir servir o exército, e continuei servindo a Jesus.